Reportagem. Napoleão morreu há 200 anos, uma efeméride que a RFI tem estado a assinalar em torno das invasões francesas a Portugal. Estas acabam por ser travadas em 1810, graças às linhas de Torres Vedras, sistema defensivo implementado pelo Duque de Wellington, estratega inglês a chefiar o exército anglo-luso. Um sistema que impediu o acesso das tropas napoleónicas a Lisboa. No Forte de São Vicente, o nosso guia foi Paulo Ferreira, do turismo de Torres Vedras, localidade a norte da capital portuguesa. Para fazer face ao avanço do exército francês, comandado pelo Marechal André Massena, Wellington, em conjunto também com os militares portugueses, concebeu um sistema defensivo para deter esse avanço e impedir o exército francês de chegar até Lisboa. Ele vai conceber este sistema e construir uma sucessão de fortes e fortificações entre o Tejo e o Atlântico. No fundo, o que ele entendeu foi que nesta região aqui, portanto, aquilo que se pode chamar a Península de Lisboa, a norte de Lisboa, é uma região com muitos vales e muitas escarpas, é um terreno muito acidentado. E ele, tirando partido precisamente desse pormenor, vai dar início à construção desses fortes. Primeiramente, fechando os acessos a Lisboa. Eram apenas 4 gargantas que davam o acesso a Lisboa. E que era precisamente junto ao Tejo, em Alhandra, depois em Arruda dos Vinhos, Sobral de Montagraço e, precisamente, Torres Vedras, onde estamos. Portanto, são estes pontos que vão ser primeiramente fortificados. Depois, Wellington, como tinha ganho tempo, não em Almeida, porque Almeida caiu tragicamente e rapidamente. Junto à fronteira com os espanhóis. Exatamente, mas Ciudad Rodrigo, antes de Almeida, resistiu heroicamente. Começa logo aí o atraso do exército francês. Mas a política anglo-lusa não se ficou apenas pelo combate. Após a queda de Almeida, Wellington decreta a política da terra queimada, ou seja, nada podia ser deixado para trás que pudesse ser usado pelo exército francês. Isso implicou destruir colheitas, destruir celeiros, envenenar poços e linhas de água, destruir pontes, destruir carroças, matar animais, portanto, tudo aquilo que pudesse ser usado pelo exército francês. Destruíram-se economicamente as 2 províncias mais rentáveis do reino, precisamente as Beiras e aqui a Extremadura, onde nos encontramos. As linhas partindo do Tejo, temos uma primeira linha e uma segunda linha que fica a cerca de 14, 15 quilómetros de distância da primeira. A construção das linhas tem início no final de 1809 e vai estender-se até 1812. Mesmo em presença do exército francês, nunca pararam os trabalhos. Em 1812, quando pararam os trabalhos de construção dos fortes, estavam construídos 152 fortes. Para além disso, depois de 1812, alguns foram sendo reforçados e foram construídos vários quilómetros de estrada militar nos acessos, especialmente nos acessos aos fortes, que podia ser difícil o acesso, já que eram sobretudo em montes, não havia estradas, e aqui esta região é conhecida pela lama, que é muito rica em barro, portanto é muito pastosa e torna-se muito pesado para circular quer pessoas, quer mercadorias. E, portanto, nesse aspecto foram necessárias também fazer uma série de obras. É por isso que os militares hoje, muitas das vezes, hoje e já naquele tempo, se referem às linhas de Torres Vedras como as obras militares, porque não foi só a construção de fortes, foi também a construção de uma série de outros obstáculos. Temos a Cova do Lobo, que era uma armadilha para a cavalaria,
uma cova com cerca de 3 metros e uma estaca aguçada no centro. Depois, os abatizes, que eram ou as copas das árvores cortadas, ou molhos de tojo e de carrasco, que eram arrancados e depois dispostos em fila, isto na aproximação aos fortes. Seria aquilo que hoje se poderia chamar do arame farpado da altura. E depois também, e ainda são visíveis em algumas partes, os escarpamentos, ou seja, o topo dos montes, naqueles onde Wellington previa que seria necessário cruzar, o topo dos montes foi cortado mais a pique para impedir a progressão das tropas. É isso que nos mostra aqui este desenho. Como era então a construção destes fortes? Eis as respostas. Os fortes em si, eles têm uma construção, a tipologia é sempre geométrica, fundamentam-se ainda nos cânones de Vauban do século XVIII. A defesa, neste período, as fortificações eram geométricas porque, no fundo, elas defendem ângulos. Na sua grande maioria, os fortes são construções simples em terra e baixos, normalmente à altura de homem, 2 metros, por aí. Às vezes algumas pessoas ficam um bocado desapontadas por verem fortes assim, são uns montinhos, entre aspas, de terra. Era a maneira de construir naquele período e há ainda alguns exemplos, não só na Europa como nos Estados Unidos, de fortes deste período, exatamente iguais, exatamente a mesma tipologia. A maneira de construir os fortes era, após escolhido um sítio, normalmente o topo de um monte, podia não ser o mais alto, mas era aquele que dominava ou uma estrada, ou um rio, ou um obstáculo natural, que é o caso precisamente aqui do São Vicente. Depois do terreno aplainado, escavava-se um fosso e a terra do fosso vinha para dentro e fazia o parapeito. No parapeito depois tinha a banqueta para os soldados ou a canhoneira para os canhões. E como é que teve lugar o desfecho desta aventura do exército francês em Portugal, perante a política da terra queimada, mais as linhas de Torres, os franceses que tinham o seu quartel-general em Alenquer? O Estado-Maior francês, quando entraram em Alenquer, porque encontraram a vila completamente destruída e incendiada, portanto, de tal maneira que eles ficaram, eles próprios, comovidos. Alenquer foi uma das vilas que sofreu com isto tudo. Houve outras vilas onde não foi tão assim, ou não foi sequer assim. Wellington tinha fixado o seu quartel-general aqui em Perro Negro. Beresford estava logo muito perto, a cerca de 1 quilómetro, nem tanto, em Casal Cochim. Beresford era o comandante do exército português. Portanto, vejam, precisamente no centro das linhas, no coração das linhas. Uma das críticas que os soldados, em especial o Estado-Maior de Macena, fazia ao seu comandante era por Alenquer ficar demasiado longe da linha da frente. Havia essa questão também. Aliás, o Estado-Maior francês não era nada pacífico, segundo os relatos que temos, isto porque havia parte dos oficiais eram a favor de um assalto frontal às linhas, e outra parte, pela qual Macena tomou partido, era favorável a primeiro ver e testar a força defensiva das linhas e depois então tomar a decisão. Foi isso que aconteceu. Macena vai estar cerca de 1 mês frente às linhas e vai perceber que não tem força suficiente de assalto às linhas e então vai retirar depois para Cartaxo e Santarém, onde vai permanecer alguns meses à espera que Napoleão enviasse reforços. Mas Napoleão nunca vai enviar reforços, então é a partir de Santarém, quando Macena realiza que não vai receber reforços, então que inicia a retirada de Portugal.
Era Paulo Ferreira, do Turismo de Torres Vedras, que nos guiou na nossa visita ao Forte de São Vicente. Esta foi uma nova etapa do nosso percurso pelas linhas de Torres, continuando depois a explorar os meandros das invasões francesas a Portugal, na altura em que se assinalam 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte.